Olá, amigos. Meu nome é Camila. Estou mais uma vez aqui no canal da Fraternidade Espírita Candeia de Maria para mais uma reflexão. Hoje gostaria de falar um pouco da passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos, a respeito do perdão das ofensas. Vamos lá? Quantas vezes perdoarei a meu irmão? Perdoar-lhe-ei, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Jesus responde a Pedro: perdoarás, mas ilimitadamente. Perdoarás cada ofensa, tantas vezes quanto lhe for feita. Ensinarás a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que torna uma criatura invulnerável ao ataque aos maus procedimentos e às injúrias. Serás brando e humilde de coração, sem medir tua mansitude. Farás, enfim, o que desejas o Pai Celestial por ti. Não está Ele a te perdoar frequentemente? Conta, porventura, as vezes que o seu perdão desce a te apagar as faltas? Perdoai aos vossos irmãos, como precisais que se vos perdoe. Se seus atos pessoalmente vos prejudicaram, mais um motivo aí tendes para seres indulgentes. Portanto, o mérito do perdão é proporcionado à gravidade do mal. Cuidai, portanto, de os expungir de todo sentimento de rancor. Deus sabe o que demora no fundo do coração de cada um dos seus filhos. Feliz, pois, daquele que pode todas as noites adormecer dizendo: nada tenho contra o meu próximo. Mas há 2 maneiras bem diferentes de perdoar. Há o perdão dos lábios e o perdão do coração. Muitas pessoas dizem, com referência ao seu adversário: eu lhe perdoo, mas interiormente alegram-se com o mal que lhe advém, comentando que ele tem o que merece. Quantos não dizem, perdoo, e acrescentam, mas não me reconciliarei nunca, não quero torná-lo a vê-lo em toda a minha vida. Será esse o perdão segundo o Evangelho? Não, o perdão verdadeiro, o perdão cristão é aquele que lança o véu sobre o passado. Esse, o único que vos será levado em conta, visto que Deus não se satisfaz com as aparências. Ele sonda o recesso do nosso coração e os mais secretos pensamentos. Ninguém lhe impõe por meio de vãs palavras e de simulacros. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é peculiar às grandes almas. O rancor é sempre um sinal de baixeza e de inferioridade. Não olvideis que o verdadeiro perdão se reconhece muito mais pelos atos do que pelas palavras. Passagem do Paulo Apóstolo. Perdoar não é um ato único, não é uma palavra, não é algo que acordamos e de repente tomamos a decisão de fazer. O perdão é, antes de tudo, um sentimento, uma sensação interna de paz e libertação. Embora muitos interpretem o perdão como a libertação de quem nos feriu, o perdão é uma autolibertação de toda a dor a qual estávamos ligados. Nossa dificuldade em perdoar advém do nosso apego, a imagem de vítima e a desilusão que nos atingiu. A falta de aceitação de que as coisas foram como foram e não como desejávamos que fosse. E a ideia de que o outro possui uma dívida conosco nos prende a amá-lo. Quanto maior a ideia de que o outro nos deve algo, maior é a nossa dificuldade em perdoá-lo. O que é preciso entender é que o perdão não valida a ação do outro como legal, muito menos
que concordamos com aquela atitude e também não é uma autorização de que aquela situação possa se repetir e nem que essa pessoa precise estar em nossas vidas. O perdão é a compreensão de que todo ser humano é falível. É o entendimento de que não há dívidas a serem cobradas. É a tomada de decisão de que não queremos mais prender o nosso equilíbrio emocional a uma história que não mudará. O perdão é uma das atitudes mais positivas que podemos ter em favor da nossa paz. Mas perdoar é um processo. É preciso ter esforço, porém também paciência com o nosso próprio ritmo. Isso exige todo um trabalho de assimilação emocional que, quando conquistado, nos faz entender que mais importante do que aquilo que vivemos é como estamos interpretando determinadas situações. Todos passamos por dores, mas é o nosso apego a elas que criam um sofrimento. Não perdoar é se prender ao passado, é permitir que certas pessoas e situações continuem sendo carregadas dentro de nós, prendendo a nossa felicidade. Perdoar de verdade é soltar as mágoas e perceber que isto é um ato de amor, principalmente por nós mesmos. E para finalizar, gostaria de contar uma pequena história, contida no site do Momento Espírita, que é intitulada Perdão Libertador. Ela se chamava Megan e tinha uma chefe terrível. Quando Megan chegava pela manhã e falava bom dia, ela respondia com uma pergunta: por que não chegou mais cedo? E se chegasse antes da hora, a chefe não estava lá, mas ficava sabendo, ele perguntava se ela não sabia qual o horário do expediente, mesmo depois de trabalhar ali tantos anos. Era uma mulher má, implicava com tudo, até que um dia Megan se cansou e decidiu se demitir. Vou sair, mas antes vou dizer tudo o que tenho vontade, foi o que pensou. Exatamente naquele dia estava almoçando quando encontrou a doutora Casagiran, que a convidou para assistir a um curso, à tarde. Não posso, foi sua resposta. Por que não? Megan falou sobre a chefe, que vivia implicando com ela, e a doutora Casagiran disse que pior a situação não poderia ficar. Além do que, se recebesse uma bronca por faltar ao trabalho naquela tarde, ao menos haveria um bom motivo. Ao se lembrar de que no dia seguinte iria se demitir, Megan resolveu ir ao curso. Ali ouviu referências a respeito do perdão. O perdão é bom para você, falava a doutora. Se perdoar alguém que o ofendeu, ele continua do mesmo jeito, mas você se sentirá bem. Se você perdoar o mentiroso, ele continuará mentiroso, mas você não se sentirá mal por causa das mentiras dele. Ao final daquelas horas, Megan concluiu que a sua chefe estava muito doente. No dia seguinte, tomou uma resolução. Não vou deixar que ela me atormente mais, nem vou abandonar o trabalho que eu gosto. Megan chegou e cumprimentou. Olá? A chefe foi logo lhe perguntando o que tinha acontecido, e ela estava diferente. Megan falou que havia participado de um curso, que estava bem consigo mesma e a convidou para tomar um chá no final da tarde. A reação veio logo. Você está me convidando só para eu não reclamar de você? Pode reclamar, até mandar descontar as horas da minha ausência, mas insisto no chá. E foram. Durante o chá, a chefe falou da sua surpresa em ter sido convidada. Ela sabia que era intratável. Também falou da sua emoção. Nunca ninguém a convidara para um lanche, um café. Acabou por falar das suas dores. O marido lhe batia, o filho vivia no mundo das drogas. Por isso, ela odiava as pessoas. Era infeliz e reagia agredindo. Semanas depois, era a própria chefe que comparecia ao novo curso da doutora Casagiran a respeito do perdão. Perdoar é libertar-se. Quem agride é sempre alguém a um passo do desequilíbrio. Quem persegue nem pode imaginar o quanto se encontra enfermo.
Sem dúvida, a felicidade pertence sempre àquele que a pode oferecer, que a possui para dar. Nosso maior exemplo é Jesus. Poderia ter reagido às agressões, mas preferiu perdoar e amar, por saber que aqueles que o afligiam eram espíritos atormentados em si mesmos, por essa razão dignos de perdão. Da nossa parte, se tivermos ainda muita dificuldade para perdoar, pensemos que tudo passa. Passam as coisas ruins, passam as pessoas que as provocam. Só o bem permanece para sempre. Eu agradeço imensamente a todos que ouviram essa reflexão até o final e convido a, neste momento, a orar em benefício de todas as pessoas que precisam do nosso perdão. Que possamos nos libertar de todo e qualquer sentimento de mágoa e ressentimento e viver plenamente o amor que Jesus nos ensinou a cultivar nos nossos corações. Muito obrigada e até a próxima.